riqueza. Quem tá aí? Live leve e solta nessa sexta-feira, 31 de julho, nesse julho das pretas. Quem tá aí? Oba! Lalai, Pedro Pio Filho, Fernanda. Já? Podemos? Live leve, solta, 31 de julho hoje. E Arani Santana, que emoção! Thaís, Ju Prates, Priscila, que alegria, gente. Essa live tão esperada, com essa figura tão querida nossa da coletiva Tigana Santana. Vamos acenar aqui para as pessoas, dar um oi. Cris Taquari aqui conosco. Gente, quanta honra! Vamos lá, nesse julho, 31 de julho de 2020. Esse ano tá puxado, mas a gente tá puxando. Nós, eu, Maria Marighella, em coletiva, em manifesta coletiva, essa movimentação cidadã de ocupação da política institucional, um conjunto de sujeitos da cultura, da cidade, dos movimentos urbanos, artistas, pesquisadores, cientistas, professores, estudantes, jovens, mães, mulheres, precários, desempregados, trabalhadores e trabalhadoras, gente da infância, enfim, de toda a cidade de Salvador, pessoas que participam da vida política da cidade e que este ano de 2020, antes de estarmos nessa situação, decidimos ocupar o espaço institucional, político da cidade e nos constituímos numa movimentação cidadã chamada Manifesta. Ai, hoje eu tô sem meu cartaz, mas é a nossa manifesta, nossa coletiva, e nos inventamos reivindicando um espaço para pensar a cidade de Salvador, inspiradas em outras movimentações cidadãs espalhadas pelo Brasil, mas também pela América Latina, em cidades do mundo afora. São pessoas que querem mudar as suas cidades, produzindo democracia, justiça, e nós acreditamos que a cultura faz parte dessa mudança de visão de mundo, respeitando as lutas populares tradicionais, mas também inventando modos, fazeres de intervir, de estar com o outro, de estar com aquele que é diferente de mim, produzindo espaço comum. E desde que começou esse processo de isolamento social, a Manifesta Coletiva inventou esse espaço aqui, que é esse novo espaço público, nessa live que chama Live Leve e Solta. E toda sexta-feira, às 18 horas, estamos aqui. E hoje ele está aqui. Teremos a participação mais que especial dessa figura tão importante da cultura da Bahia, Tigana Santana. Ei, Deco Simões. Bom, vamos lá, eu vou pegar uma pesca aqui para falar dele. Tigana Santana, bacharel em filosofia pela UFBA, cantor, compositor, poeta, instrumentista, tradutor, curador, pesquisador, professor, doutor em letras pela USP, desenvolve pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Tem 5 álbuns já lançados e foi considerado pela revista inglesa Songlines um dos 10 músicos fundamentais do Brasil contemporâneo. Foi o primeiro compositor a gravar, como compositor, um álbum com canções em línguas africanas no Brasil. Com vocês, Tigana Santana. Vamos lá, cadê ele? Tigana Santana aqui conosco hoje nessa live leve e solta de 31 aí, ó. Ele é incrível! Querido!
Você sabe que, assim, muita pompa, muita circunstância, Tigana Santana, mas para mim é TIG, né? É TIG, é TIGA, é muita coisa, porque faz um ano, Tigana, né? É assim, eu sempre conheci Arani minha vida inteira, uma figura que eu respeito, admiro, de muito tempo, mas no último ano eu pude trabalhar lado a lado com Arani. E foi uma convivência de muito amor, de muita... com muitas intensidades, porque estamos em meio a uma crise, mas ao mesmo tempo eu ia ali mergulhando, né, na vida com essa mulher que é uma mulher inspiradora entre tantas do Brasil. E aí nessa intimidade do trabalho é muito tiga, é muito tiga. E eu estou trazendo isso aqui para nossa conversa, para descontrair, mas é porque quando a gente começou o live leve e solta, a ocupação da política institucional, nós também fomos tentando trazer uma dimensão de um afeto para a vida política, para a vida, para o encontro, né? Para o estabelecimento desse encontro do comum. E nós começamos uma série que chamava Cartografia dos Afetos, o sensível na cidade, uma espécie de mapeamento mesmo dessa dimensão da cidade que nos afeta. E claro que Arani não é só Arani, sua mãe, minha companheira, chefe, secretária. É essa mulher que dentro do afeto da cidade representa um monte de coisas. Então nós, nessas lives, temos trazido essa dimensão da vida pública das pessoas, mas também o afeto como esse espaço de estar afetado por afetar, né? E quando a gente fala em Arani, a gente fala da beleza negra do Ilê, talvez essa experiência de política pública, né? Para as mulheres, e falamos das lavanderias comunitárias, enfim. E teve uma vez que Flávia Azevedo, quando eu comecei a trabalhar com a Arani, perguntou assim, vem cá, como era, Arani mesmo? Conta aqui pra gente. Aí eu, enfim, contei. E ela falou, mas também uma mulher que botou um tiganá no mundo não é mole. Então, para descontrair e começar, eu queria trazer toda essa dimensão de afeto, de amor, de inspiração, de encontro, né, de laço, daquilo que nos concerne, confere identidade e carinho. E com isso eu agradeço muito esse encontro. Bom, mas o papo é sério, a conversa, o Brasil, né, está nos exigindo presença, força, posição, postura pública, solidariedade, enfim, e também produção de pensamento e ação. E hoje, numa provocação da coletiva, nós trazemos a cultura como riqueza. E antes de te dar aí a palavra para você mergulhar como você faz, o que a gente começou a pesquisar, né, Tigana, assim? Estamos mergulhados num processo de injustiça muito severa, tremenda, e fomos percebendo que a nossa vida em torno da cultura, da cidade, chegamos sempre na dimensão da pobreza, da injustiça, daquilo que é ausente, daquilo que falta, muita precariedade. E isso nos levou a pensar onde estão nossas riquezas, por que escondê-las muitas vezes, a quem interessa esconder essa dimensão de potência e riqueza. E aí abro um parêntese para chamar atenção, não sei se você viu essa semana, um jornalista do Jornal da Manhã, algum desses jornais da Rede Globo, foi entrevistar a liderança, um líder metroviário, né? uma liderança sindical, que estava liderando uma greve, e o jornalista fala, mas você não acha, Altino, um absurdo liderar uma greve nesse contexto de pandemia, etc., um absurdo? E ele fala assim, olha, o absurdo é que 42 bilionários brasileiros, 42,
tem um acumulado 27% mais só no período da pandemia. E aí ele está falando de uma dimensão muito concreta, de algo muito específico, concreto, de uma violência muito profunda, mas nós convivemos o tempo inteiro com a violência da usurpação das nossas riquezas simbólicas. Uma cidade como Salvador, que a gente pode falar o tempo inteiro, sim, é pobre, sim, é uma das capitais mais pobres do país, talvez a capital mais pobre do Nordeste, mas não é bem assim. Existem muitas pessoas na cidade que vivem em extrema riqueza, com extremo luxo, e alguma coisa está muito errada. E para produzir justiça, produção de encontro, de dimensão comum, nós vamos precisar colocar uma lente muito grande nesse processo, e a gente sabe que isso não se trata apenas de distribuir, né? Pegar o conjunto da riqueza da sociedade e distribuir, mas sim mover culturalmente toda uma cidade que foi levada a se habituar, digamos assim, com esse modo. E a cada vez que a gente ia pesquisando e mergulhando, nós íamos lembrando de você pela sua obra, pela sua produção. E acho que é por aí que eu queria começar essa conversa, se isso faz sentido para você e como é que você enxerga. Já somos muitos agora, e um monte de gente mandando oi, você é lindo, professor, muitos fãs, Cris aqui, Papito e tal. Então, seja bem-vindo. E é isso. Muito obrigada. Marighella, você é uma pessoa muitíssimo querida e também muito importante em todo esse processo. Você sabe que o amor aí entre você e minha mãe é recíproco, né? Então você também é presente nas nossas vidas e fico muito feliz que esses encontros estejam a acontecer, essas conversas estejam a acontecer. Isso é fundamental. E, curiosamente, né, muitas vezes, num contexto de presença, elas não acontecem assim, com essa frequência, com essa pujança, né? É muito curioso esse momento em que a gente está vivendo, né? Porque a gente vive sobre uma base de desigualdade, né? Absoluta, e então isso faz com que muitas pessoas não tenham acesso à internet, né? Não possam participar dessa forma. Mas, por outro lado, acaba tendo um acesso também maior aos diálogos do que se fosse de modo presencial. Porque nas cidades também, muita gente que fica do lado periférico, né, do posicionamento de Estado, do posicionamento das concretudes, né, de distribuição de riqueza, né, de ordem pública, muitas pessoas também não podem circular na cidade, né? Não tem condições de ir de um canto a outro também. Então, veja, a complexidade permanece. Mas também a gente tem visto uma difusão de lugares de enunciação, de pensamentos, etc., interessante nesse momento, né? Então, eu já começo aqui parabenizando a você por essa maravilhosa iniciativa e que continue, né? E me sinto muito honrado pelo convite, viu? Eu quero começar a falar sobre essa seguinte... Bom, fora, evidentemente, de uma ideia capital de riqueza, né? Pensando em outros termos, eu quero começar lembrando do dia hoje da mulher africana, né? 31 de julho. E com base nisso, há uma poeta que eu adoro, que é a grande força matriz, digamos assim, ancestral da poesia moçambicana, que é a Noêmia de Souza, e ela tem um poema chamado Negra, que eu gostaria, então, de dividir
enfim, nesse momento, né? Negra, por Noêmia de Souza. Que Noêmia de Souza nasceu em 1926, né? E faleceu, acho que em 2002, por aí. Gentes estranhas, com seus olhos cheios de outros mundos, quiseram cantar teus encantos. Para elas, só de mistérios profundos, de delírios e feitiçarias. Teus encantos profundos de África, mas não puderam. Em seus formais e rendilhados cantos, ausentes de emoção e sinceridade, quedaste-te longínqua, inatingível, virgem de contatos mais fundos. E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, jarra etrusca, exotismo tropical, demência, atração, crueldade, animalidade, magia. E não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. Em seus formais cantos rendilhados, foste tu, negra, menos tu. E ainda bem que nos deixaram a nós, do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, sofrimento, a glória única e sentida de te cantar com emoção verdadeira e radical. A glória comovida de te cantar, toda amassada, moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa. Mãe. Ai, que lindo! Obrigada. Você sabe que nós começamos toda sexta com um poema, uma música, enfim. E eu já falei assim, eu tô com vergonha. Que bom que você trouxe. E que bonito. É lindo, que né? bonito. Então é disso que se trata. É claro que a gente deve discutir, sem dúvida, os termos todos relacionados às questões econômicas, em que, sobretudo, a população negra na diáspora, né? Nessa diáspora aqui das Américas, e, enfim, em que a população negra está absolutamente inserida, né? Então, é fundamental a gente compreender que as questões de classe no Brasil são absolutamente pautadas, né, a partir das questões raciais. Não é? Por outro lado, como você muito bem traz, é importante que nós também, ao lado dessa questão absolutamente prática, premente, né, a gente também possa resgatar outras dimensões de riqueza, porque senão o avanço não acontece efetivamente, né? Se a gente não considerar as nossas epistemologias, se a gente não considerar os nossos modos de ser, as nossas diversas expressões de linguagem, né? As nossas diversas manifestações, e colocá-las, né, todas em um lugar disso que a gente pode entender também como riqueza, a gente não vai avançar, né? Efetivamente. É evidentemente uma combinação entre tudo isso, entre colocar, sobretudo, a população negra num outro lugar econômico, já que a gente vive nesse contexto, a gente vive ainda sobre bases capitalistas, né? Há muito tempo, né? Por outro lado, a gente também deve colocar esses saberes num lugar absolutamente central e importante, né? Eu acho que esse é o caminhar. A gente, evidentemente, extinguir as dimensões hierárquicas a esse respeito, quer com quem, enfim, para quem faz parte de um outro universo fenotípico nessa sociedade racializada, né? Quer também para a população negra, né? Quer dizer, compreender que ela está investida histórica e presencialmente de riquezas absolutamente inegociáveis. Uma dessas disputas... Bom, antes de entrar nisso, Mujica, o nosso Pepe Mujica, em
Nesses movimentos prévios ao golpe, né, de 16, que levou ao impeachment da presidenta Dilma, ele esteve no Brasil algumas vezes ou participou dessas movimentações chamadas, sei lá, movimentos pela democracia, enfim. E teve uma experiência que de vez em quando eu trago, que aconteceu em Curitiba, chamou Circo pela Democracia, porque aconteceu numa lona. E o próprio Mujica fala, a minha geração, né, a geração dele, acreditou que democratizando os meios de produção, nós encontraríamos, como eles chamavam, o homem novo. Né? Então é um termo da época, da luta. E ele mesmo reconhece, por engano, se não mudar a cultura, nada muda. Porque é exatamente essa tensão que a gente quer trazer para a vida política e para a vida pública do país. Ou seja, não dá para se fazer as grandes transformações de natureza sociais, produção de justiça, sem fazer isso que a gente chama dessa torção de mundo, dessa virada em que, obviamente, as lutas antirracistas em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo hoje são motores aí imperativos de produção de justiça, mas porque você, para mudar, você precisa reconhecer, né, Tigana? Ou seja, há uma dimensão de reconhecimento. Se você não reconhece o outro, você não consegue. Sim, você pode pela violência, e aí é óbvio que um tipo de política que vai levando à radicalização, né, isso nós vimos, né, em muitos lugares do mundo, agora mesmo em muitos lugares do Oriente Médio, e as lutas hoje colocadas. Então, é claro que tem uma radicalidade que se manifesta através da violência, porque toda opressão muito agudizada, ela vai necessariamente levar a uma reação violenta, mas numa dimensão de produção de justiça através da democracia, se você não reconhece o outro, né, aquela identidade, aquela cultura, é impossível fazer essa torção de mundo. Então nós, né, sujeitos, agentes da cultura, que pretendemos, né, ocupar esse espaço, o que a gente diz? Nós não estamos só interessados numa produção de política pública para a cultura ou reivindicações justas, absolutamente importantes para o campo da cultura. O que nós estamos dizendo é que uma cidade como Salvador, se não mergulhar na sua dimensão cultural, seja como promotora do desenvolvimento, que é isso que a gente está falando, mas buscando essa riqueza que é oculta. E aí nós estamos falando da cultura, mas não só. Vamos falar, por exemplo, das culturas ambientais, vamos falar das águas. Uma cidade que não faz o reconhecimento das suas águas, das suas fontes, imagina as cachoeiras do Parque do Abaeté. Agora, perdão, do Parque, eu ia falar Abaeté, mas eu queria falar do Parque São Bartolomeu. Então, né? Então eu ia falar mesmo do Parque São Bartolomeu, aquele espaço das cachoeiras, aquele espaço que é do sagrado. E o que acontece? Ou seja, você pode levar um determinado território, um determinado locus de sagrado ou de uma riqueza, naquele sentido, ela é tanto do sagrado, cultural, mas sobretudo natural, ou o Parque do Abaeté, porque você vai constituindo ali, de alguma maneira, um desprezo cultural. E é nesse sentido que é a nossa investigação e essa vontade de te provocar nesse sentido. Então, uma cidade inteira pode, por exemplo, dar de costas para o Abaeté. Mas uma cidade inteira sabe, pelas músicas, pela cultura, por uma determinada tradição, o que é o Abaeté. Você pode recorrer a um espaço de imaginação a partir de uma tradição que integra o nosso saber, mesmo que parte da sociedade não reconheça. Então, é nesse sentido que eu te provoco e é essa análise que, para muitas vezes, as pessoas acham assim, é uma abstração, eu queria entender. E, claro, para a gente também é uma dimensão de construção e é essa que é a pesquisa. Ou seja, a ideia hoje é a gente ir tentando achar os elementos
que possam atingir as pessoas, não por um reconhecimento apenas prático da necessidade de produção de justiça ou de preservação de um determinado parque, mas é toda uma sociedade que precisa ser ativada nessa dimensão de ser afetada por se reconhecer como parte de... E é essa a provocação. E aí, recorrendo aí aos seus repertórios, esses repertórios que estão na sua produção intelectual, na sua produção musical, nas suas pesquisas e as línguas. É uma virada de modo de ser, né? No fundo, né? É uma virada comportamental absoluta, estrutural, né? Que é exigida para que possa, de fato, ser alimentado esse reconhecimento. A gente, enfim, deve voltar mesmo para essa ideia etimológica, né, de cultura como cultivo, né? Cultura como cultivo, tratar alguma coisa, enfim. E nesse sentido, não há propriamente uma separação entre materialidade e imaterialidade, né? Há uma absoluta fusão entre essas dimensões. Veja, porque se não compreendermos uma dimensão não material das águas, como você exemplificou, a gente não vai poder tratar delas materialmente e vice-versa, né? Você também só vai poder nutrir uma dimensão imaterial, né? E muitas vezes virtual disso, no sentido potencial, né? Se há também uma dimensão física daquilo, concreta, né? A gente também herda de muitos pensares africanos a importância também da materialidade para que a gente possa ter acesso a outras dimensões deste mesmo mundo, né? Você ali, o culto às águas do São Bartolomeu, quer dizer, tem uma dimensão de você as sentir e tem uma dimensão de as imaginar, né? E as colocar também num outro lugar. Então, no fundo, é uma grande virada ontológica que a gente, né, que a gente deseja. Claro, aí nesse sentido, a coisa fundamental é a educação, né? E a forma como as pessoas se relacionam com tudo isso, publicamente, privadamente, né? A forma como esse cultivo é cultivado, né? Portanto, e sem, volto a essa questão, e sem as hierarquizações históricas que colocam algumas coisas como cultura e outras não, né? E no caso do Brasil, isso está completamente relacionado à estrutura racista, né? A sua história, o seu histórico de escravidão, e escravidão baseada, né, de acordo com as teorias racistas, né, baseada em questões raciais, e isso inclui, evidentemente, os outrora chamados de negros da terra, que são os indígenas, né? Portanto, os negros nas diversas dimensões, né? Quer dizer, absolutamente... A gente, no fundo, tem essa possibilidade de ter acesso a essas outras dimensões de pensamento para, inclusive, enfrentar com as nossas corporalidades, pensamentos, etc., né? Questões, sobretudo, tudo o que se tem imposto às nossas vidas, né? A gente tem, e a via é a via da cultura, no fundo, é acessar essas outras cosmologias, né? Que nos são constitutivas, né? Por outro lado, isso ainda efetivamente não acontece. Eu acho que há discussões importantes a se passar mais atualmente, né? É ainda um início, né? Algo incipiente, mas eu penso que, inclusive,
o setor mais progressista, setores mais progressistas, quer dentro do âmbito da política partidária ou não, da sociedade, também viraram historicamente as costas para essas outras dimensões de saber, né? E, então, a gente não pode falar de cultura no Brasil, efetivamente, essas dimensões culturais, essas culturas mosaicizadas, esses encontros, fricções, interpenetrações, né? Distinções e outros resultados culturais trançados, né? A gente não pode falar disso virando as costas para a maior parte da presença cultural que constitui o Brasil, né? E foi isso que sempre historicamente aconteceu. Como ideologia de Estado, né? E como, enfim, herança disso que agora começa a ser discutido no Brasil, chamado de branquitude, para além, evidentemente, dos fenótipos encarnados nas pessoas, né? É um pensamento todo em torno de uma dimensão eurocentrada, né? E tal, enfim, de se estar no mundo. A gente tem, nesse sentido, cosmologicamente, a faca e o queijo na mão, porque justamente por essa outra dimensão de riqueza, né? E acho que agora se percebe que não há outro caminho senão entrar nas águas do São Bartolomeu, nas suas diversas dimensões, né? Nesse Abaeté, né? Abaeté, pessoa por excelência, né? Pessoa honrada, como nos informa a língua tupi, né? Enfim, no que os candomblés nos podem informar como cosmovisão, né? Para além de uma dimensão tão somente iniciático-religiosa, mas como um modo de pensar, né? E, nesse sentido, as pessoas devem ter acesso a essa forma de pensar, né? Enfim, no samba, nas nossas... E o que o samba nos informa, quer dizer, nas suas diversas variantes, e o que o samba nos informa quanto a se viver no mundo coletivamente, né? E por aí vai, né? O que é uma roda, né? No fundo, sob o ponto de vista epistemológico mesmo, né? O que isso significa, o que isso nos indica, né? Enfim, então a gente tem todas essas possibilidades. E agora eu acho que há pessoas também, inclusive negras, né? Versando e pensando sobre isso dentro da academia, fora da academia, sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Agora também por esses meios aí acadêmicos e agora também nos partidos políticos, né? Enfim, trata-se... você é um grande exemplo disso agora, né? Na ordem do dia, entendeu? Então, assim, essas agendas começam a empurrar, a mexer, a incomodar, né? O coro dos contentes, entendeu? E há muitas formas, há muitos contentes, entende? Há contentes de direita e há contentes de esquerda, né? Sim. E há que se... Eu tô rindo de nervoso, viu? Eu tô rindo de nervoso. Entende? Então, há muita coisa aí, né, para se perfurar porque se a gente quer uma virada ontológica, estrutural, se a gente não quer mais virar as costas para determinadas águas, para determinados pensares, etc., né, a gente vai ter que chacoalhar tudo isso, né? E muitas pessoas não se agradam disso, mas é inescapável. Se de fato quisermos pensar de modo íntegro, hoje em dia, em democracia, né? Num outro comportamento coletivo social, né? Em outras formas de organização da casa, portanto, de economia, né? Enfim, é isso. Estamos no caminho. Você trouxe a dimensão do candomblé. Você sabe que, enfim, eu venho de uma tradição política de ateus, né? A tradição comunista, a tradição... Então,
Eu sinto muita falta de uma tradição. Claro, hoje eu já tenho uma vida muito constituída por mim mesma e, portanto, tomo as minhas decisões e uso minha roupa, né? Enfim. Mas venho de uma tradição, sei lá, com 6 anos eu quis ser batizada na igreja. Implorei. Meu pai, muito chateado, e isso foi sempre uma questão, né? Ou seja, buscar uma dimensão de espiritualidade, assim. O teatro, para mim, foi uma dimensão de busca, né? De um mundo. Eu fico brincando onde eu podia ter os meus próprios problemas, porque na minha casa todos os problemas eram sociais. Então eu faço essa piada hoje. Gente, o teatro me salvou, porque era o único lugar em que eu podia ter meu problema. E tinha uma dimensão de religiosidade, porque a esquerda, claro, vem dessa tradição, a esquerda brasileira, e as relações, né? Com as religiões africanas ou de matriz africana se dão também através de uma dimensão de cultura, era uma relação, mas não por uma dimensão de fé, e eu sinto uma falta enorme desse vínculo que hoje está muito apaziguado, acarinhado, mas sinto falta. Mas enfim, essa é uma outra história. Mas você trouxe a dimensão do candomblé, e eu trago essa dimensão de falta, não por colocar isso como uma questão central, mas eu li essa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo, se eu não me engano, de que um determinado terreiro e vários terreiros não abriram porque o próprio orixá Xangô havia impedido. A casa ia abrir e aí o próprio orixá se manifestou pedindo então... O quê? Parece-me que foi o Liaxel Opoafonjá. E enquanto muitas outras casas e igrejas já permaneceram abertas desde o primeiro... E eu não quero trazer grandes polêmicas sobre isso, e também não é essa a questão. O que eu quero trazer mesmo, essa dimensão, e eu até republiquei, tuitei, etc., porque o que me chama a atenção, mais do que qualquer coisa que a gente possa debater aqui, o que é a questão central? É a dimensão do imperativo da vida. Então, esse momento em que a gente vive, nós, né, com uma crise sanitária muito aguda e com a própria presença da morte, assim, a morte se tornou muito presente, não que ela esteja ausente das nossas vidas, ou seja, há um assédio, uma violação insistente em alguns corpos, em algumas identidades, então nós já convivemos com uma dimensão de morte, mas a crise sanitária agudizou e maio foi o mês mais mortífero da história do Brasil. Quem trouxe esse dado foi Vladimir Safatli numa conversa que a gente teve recentemente. Então, essa presença, né, nós estamos avançando para aí 100 mil mortos no Brasil, e essa notícia, né, traz, Tigana, esse compromisso radical, que é isso que eu queria aí sim te provocar, com a vida. Uma espiritualidade que é radicalmente comprometida com a vida. E isso me chamou e me tomou muito... E essas lives eu começo a querer chorar, viu? E assim... E eu queria um pouco que você trouxesse, né, como pesquisador e como essa dimensão da importância dos candomblés na cultura baiana, mais especificamente em Salvador, como esses espaços de produção de vida, seja pela proteção, pela dimensão de cura, pela dimensão da partilha, seja pela dimensão da comida, do alimento, e o que eu quero chamar assim, do concreto e do simbólico, há uma expressão que nos traz muitas hipóteses de saída, ou seja, nesse lugar e nesse espaço, acho que nos dá muitas pistas da produção de um espaço do comum, que é também
essa pesquisa insistente da coletiva, né? Não só a democracia no sentido, a democracia, ou seja, a gente precisa colocar a democracia brasileira sob suspeita. Nós temos colocado a democracia brasileira sob suspeita na medida em que milhões de brasileiros estão fora do direito, entre tantas coisas. E eu queria que você trouxesse com a sua experiência, as suas investigações, a sua própria experiência viva, do que o candomblé nos ensina desse concreto, desse imperativo, de trazer diariamente esse imperativo que eu acho que nos faz tanta falta da vida. E que a política, muitas vezes, não tem mais a capacidade de responder. É muito bonito e importante isso que e como você traz, Marighella. Veja, de fato, o candomblé dança em torno da vida, né? Há um texto muito interessante escrito na revista Cult pelo querido pensador Wanderson Flor, de Brasília, em que ele diferencia necropolítica de Iku política, né? Iku, que é justamente essa força da morte dentro da tradição iorubana de pensamento, né? A primeira coisa é que, pegando um pouco do que você trouxe na sua história, né? Enfim, e a sua relação posterior, talvez, com essa dimensão de espiritualidade, etc. Justamente por essa razão que eu gosto de estabelecer uma distinção fundamental entre o candomblé numa dimensão iniciático-religiosa, sobretudo no que diz respeito a uma certa recuperação dessa dimensão na diáspora, absolutamente necessária para pessoas sequestradas que se desterritorializam no sentido mais profundo que a gente possa compreender desterritorialização, né? Então, levar o candomblé a um lugar religioso nesse sentido é fundamental. Por outro lado, não nos esqueçamos de que não é de religião propriamente, quer dizer, nesse sentido muito localizado, né? Se trata. No fundo, uma perspectiva mesmo de viver no mundo, de estar no mundo, né? E, então, ler a morte à luz do candomblé de fato, uma outra coisa, né? Veja, só se pode estabelecer qualquer tipo de relação com o não visto, com o que se vê, com o que se tangencia ou não, a partir da vitalidade, né? Há um conceito importante identificado por um missionário belga, Placide Tempels, nos anos 40, justamente no fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, quando ele publica a Filosofia Banto. No fundo, é a primeira obra que reconhece uma dimensão filosófica de pensamento numa civilização africana, com todos os problemas que haja ali, porque duplamente, né, a visão de um missionário e de um belga, né? Em torno de um outro pensar. Né? Mas há algo fundamental ali, na sua pesquisa em torno dos Baluba, que depois foi retomado por muitas outras pensadoras, muitos outros pensadores, que é o conceito de força vital, né? Foi algo que ele identificou como basilar entre os Banto, Baluba especificamente. Força vital, né? Veja, e é disso que se trata a realidade de muitas cosmologias negro-africanas, né? E quando se pensa na morte, se pensa na morte como uma leitura de vitalidade em torno dela,
né? A morte é um vão, mas é também um vão que gera florescimentos. E mesmo que não haja uma ideia propriamente de reencarnação ou ressurreição, né, como em outras tradições, há uma ideia de presença de uma força vital que se transmutou e que pode ser cultuada, que pode ser lembrada, que pode reacender numa dimensão de memória coletiva, ou mesmo de memória individual, né? E ali orientar obras existenciais que ainda estão por se completar. Eu digo isso porque tudo no candomblé, de fato, gira em torno da vida, das cores, do que floresce, das árvores. O candomblé é biológico, né? É ecológico no sentido mais profundo, quer dizer, em que a gente possa pensar. Pensa, de fato, nos entes viventes, e, nesse sentido, eu substituiria a própria ideia de ser para a ideia de viver. É isso que é absolutamente primordial, né? Se trata, portanto, de fato, de uma outra percepção, né? Ser é uma virtualidade, uma abstração um pouco complicada, se a gente quiser entrar nessa outra dimensão de pensamento. O que a gente tem como ser é viver. E sem a divisão entre o que é biótico e o que é abiótico. A pedra vive. A ideia vive. As roupas dos orixás, inquices, voduns, caboclos vivem. O tambor vive, né? O tambor vive. Você veja, é algo que vem de árvore, né? Madeira que vem de árvore, portanto, que faz essa árvore viver numa outra dimensão, couro que vem de bicho que foi distribuído entre a comunidade, que alimentou muita gente, que não teria o que comer, muitas vezes, se não fosse por essa dimensão de sacralidade, de divisão coletiva de alimento. Aquele couro faz esse bicho viver também, né? Esse bicho que vive nos corpos das pessoas e que vive ali no couro, de um atabaque que é uma entidade viva e que, nesse sentido, é uma subjetividade importante, não é? Em diálogo com quem dança, com uma terra que é viva e etc. E quando alguém morre, enfim, quando alguém morre, não morre propriamente, né? No sentido de que, se aquela força está ali presente, ela reacendeu o seu sol, né? Numa escuridão noturna, numa negrura que muitas vezes não podemos alcançar, né? Porque é um outro lugar, é uma outra experiência de terra, é uma outra experiência de vento, de água, né? Enfim, mas há comunicações entre essas dimensões, né? Então, eu acho que o candomblé e muitos pensares africanos e indígenas também nos ensinam a esse respeito, sobre o fato de que se trata de viver a nossa experiência total, né? Se trata de pensar a respeito de viver em torno de viver. Eu sempre lembro desse trecho, verso do João Cabral de Melo Neto, que diz que o que vive vai entre o que vive, né? Choca contra o que vive. Trata-se disso, né? Agora, se não me engano, morreu talvez o Ogé mais velho do terreiro, enfim, do Ilê Tum-Tum, não é? Na ilha, aí na Bahia, enfim, justamente um espaço importante de culto a ancestrais, mas sabe-se que não se morre propriamente, quer dizer, quem disse, né, quem é iniciado justamente no segredo, né, não morre, né? Então, não morre, evidentemente, de um determinado modo, como talvez um pensamento ocidental possa compreender, né? E, agora, trata-se também
de ler a morte, quer dizer, o que representa esse número absoluto de pessoas mortas, né? Num determinado contexto, para além de um contexto sanitário, né? E o que significa também outras pessoas que não morrem desse modo mais conhecido, mas morrem internamente. Morrem de encantamentos, né? Morrem de perspectivas, de viver num outro lugar, de uma outra forma, né? Enfim, como se leem essas mortes todas? Quer dizer, eu acredito que esse grande número de mortes também se soma a essas outras. Sim. Talvez nunca se viveu no Brasil, evidentemente no Brasil contemporâneo, né? Claro, nunca se viveram tantas mortes nesse sentido, né? Falta de perspectiva ao lado dessas mortes físicas, né? Então, de fato, não se trata, pegando por empréstimo as palavras do Anderson Flor, de IQ política, né? Portanto, uma política em torno de IQ, de reverenciar, lembrar quem morre, né? E quem viveu de um determinado modo para morrer também de um determinado modo, né? Que coisa! Nós estamos chegando aí aos finalmente, estamos nos 5 minutos, 8 minutos finais, e estamos assim, muito gratas aqui, todo mundo aí apaixonado, e acho que você traz coisas que para nós em coletivo, ou seja, nessa nossa pesquisa de como entrar reenergizando, né? Ou seja, porque nosso desejo não é entrar para disputar aquilo que já morreu. Ou seja, a ideia é entrar para preencher de uma energia, do que a gente está agora chamando de soterofuturismo, ou seja, disputar o futuro com a energia vital necessária e com a imaginação necessária para introduzir elementos que possam fazer viver aquilo que parece, né, pelo menos aparentemente, sem a energia vital necessária para fazer a virada. Então, suas palavras nos tocam e nos movem a ser essa presença que deseja com muita intensidade levar vida. E para isso você nos traz muitas riquezas, né? E entre elas, né, Tigana, você fala da desterritorialização, né? Então, como um efeito, né, daquele que é retirado do seu território. Mas e o que dizer dessa desterritorialização programada, por exemplo, pelo capitalismo e mais recentemente pelo capital financeiro? Porque a financiarização do capital, ela tem um dado mais cruel ainda, ou seja, é acréscimo de crueldade e violência, que é essa dimensão de que você não sabe, ou seja, o capital financeiro ele roda, ele gira numa órbita global que você não sabe de onde ele se apresenta, ele se retira, ele gira e muitas vezes se locupleta, se manifesta, ganha força na desterritorialização. Né? Então, o que são esses aplicativos? Hoje mesmo teve uma conversa de que Trump diria ao TikTok, enfim, mas nem quero entrar porque a gente não vai ter tempo, mas a financiarização do capitalismo se dá e se alimenta da desterritorialização. Exatamente. Do esfacelamento das identidades. Então, quando a gente vem falando e tem trazendo esses debates, e é maravilhoso, porque nós não estamos falando de abstração, nós estamos falando de narrativas contra-hegemônicas que são capazes de produzir vida, território, ou seja, dimensão de identidade que formam territórios reais e daqueles imaginados para se produzir e não só criar resistência, mas uma vida capaz de enfrentar essa opressão. Então,
eu fico muito, assim, ficamos muito gratos e gratas, sei lá, eu teria muito a falar, mas queria que você usasse esse espaço final e se quiser terminar com outro poema, não sei como você queira, porque a gente está acabando e o Instagram derruba nossa Sim. live. Mas, Eu quero lhe agradecer, eu quero terminar agradecendo assim, por essa oportunidade, dizer que de fato a gente vive essa desterritorialização geral, quer dizer, seguindo a Marilena Chaui costuma dizer que há uma substituição da política pela economia, né? Mas hoje a gente vive, quer dizer, pegando carona aqui com o pensamento de Chauí, hoje a gente vive, no fundo, a financiarização exatamente da economia, né? Uma ausência de lastro nesse sentido, como você diz. E pensar na vida é pensar nesses territórios existenciais, é estar entre o que nos enraiza e o que nos faz voar, né? Então, nesse sentido, eu me lembro até de uma sentença proverbial que eu adoro, que diz que a grande riqueza possível são as pessoas e a terra, né? Então, e essa terra são muitas coisas, né? As pessoas também são muitas coisas. Então é isso, eu quero agradecer. Quero agradecer também, aproveitar, agradecer imensamente por aquele pedido lindo que você me fez para musicar o poema do seu avô, né? E que me deu muita satisfação e alegria. Eu não posso mostrar agora, porque, enfim, só gravado. Eu tá. sou um pouco perfeccionista, assim, tudo direitinho, mas pensar nisso, nessa riqueza que ele reconheceu no atabaque, né? Enfim, no tambor, faz com que você também, certamente, hoje pense na cultura de outro modo, né? E ele compreendeu muito bem os pontos comuns, justamente entre se pensar o comum a partir de uma raiz, né, marxista, se pensar o comum a partir de uma raiz de coletividade negra, negro-africana, né? E é isso. Esses são pontos de torção importantes e fundamentais. Quero lhe agradecer e desejar bons caminhos para todas e todos nós. Dar um beijo especial para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Um abraço, né? E reiterar que, enfim, estamos perto, sim. Para quem não acompanhou, eu vou explicar antes de encerrar. No ano passado, a Arani me contou que Tigana perguntou para ela se teríamos, né, homenagens a Marighella pela passagem do seu aniversário. E, enfim, eu perguntei se Tigana não toparia, coisa que é uma raridade, ele nunca faz, musicar um dos poemas de Marighella, e ele topou. E isso não está público, ele mesmo que trouxe, e em breve nós conheceremos, então, essa versão, né, a música de Tigana, de um poema de Carlos Marighella, e eu encerro aqui com muita emoção, muita gratidão com Tigana Santana, essa joia, essa especiaria da Bahia, dizendo que hoje está em curso no Brasil e no mundo uma disputa sobre o nosso patrimônio histórico, cultural, e que a coletiva afirma a posição em que a disputa pelos nossos símbolos, nossos signos, pelas histórias populares, devem estar também na centralidade de uma disputa cultural. Os mandatários do poder, eles não se abalam, eles são furiosos, eles são selvagens quando chegam ao poder, ao colocar ali as suas marcas, as suas garras. E nós defenderemos o patrimônio, as manifestações daqueles povos que nos constituíram e que estão em nós. Então é manifesto, é coletivo, é com muita gente. Tigana,
Muito obrigada. Vai encerrar. Tchau, Eu lhe gente. Muito agradeço. obrigada por tudo.